E aí, pessoal, professor Márcio Freitas aqui para mais uma aula de cálculo numérico. O tópico que a gente está trabalhando é o tópico de sistemas lineares e hoje a gente vai ver o método de Gauss-Jacobi. Esse é o roteiro das aulas de sistemas lineares. A gente viu uma aula de introdução, a gente viu diversas aulas de métodos diretos, a gente viu uma aula sobre métodos iterativos, que foi a aula passada, a gente ainda vai ver uma aula de veste de matrizes e depois uma aula de conclusão. Anteriormente, nas aulas passadas, eu espero que vocês tenham visto as nossas aulas de erros de arredondamento. Espero também que vocês tenham tido aula de alguma coisa de álgebra linear. Nas nossas aulas aqui de sistemas lineares, a gente viu a definição desses sistemas, a gente viu diversos métodos diretos, e na aula passada a gente viu o algoritmo geral de como vão funcionar os métodos iterativos. Na aula de hoje, a gente vai ver o primeiro método iterativo, que é o método de Gauss-Jacobi. A gente vai ver como é o comportamento dele, vai ver como é a matemática que está por trás desse método, e vai falar também sobre o critério das linhas. Lá na nossa primeira aula de introdução, a gente viu que tem duas classes de métodos para resolver sistemas lineares. A primeira classe são chamados métodos diretos e a segunda classe são os métodos iterativos. Nos métodos diretos, a gente consegue calcular o número de passos antes mesmo de rodar o algoritmo. Já nos métodos iterativos, a gente não consegue fazer isso. A gente primeiro tem que rodar o algoritmo para depois saber quantos passos ele levou para poder chegar na solução. Os métodos iterativos eles se baseiam lá no método ponto fixo, lá da resolução de raiz de funções. E aí o funcionamento geral dos métodos iterativos é esse daqui. Inicialmente a gente tem uma aproximação, que aqui a nossa aproximação inicial vai ser um vetor, que eu vou chamar de x do passo zero, é um vetor inicial, que pode ser encontrado de qualquer maneira. Em particular, aqui no nosso caso, essa aproximação inicial vai ser um vetor que tem todos os elementos iguais a zero. Depois a gente encontra uma função de iteração que vai ser uma função vetorial. O que isso quer dizer? Essa função de iteração, φ de x, ela é vetorial porque a entrada dela é um vetor e a saída também vai ser um vetor. Então é uma função de iteração vetorial. Como é que a gente encontra essa função de iteração? A gente vai fazer o seguinte, de cada equação do sistema linear, a gente vai isolar uma variável diferente e passar todo o restante da equação para o outro lado da igualdade. Certo? E aí, isolando uma variável por equação, a gente constrói a função de iteração. E aí, dada a função de iteração, dado o vetor inicial x do passo zero, cada nova aproximação, x do passo k, vai ser encontrada pela aplicação da função de iteração na aproximação, no vetor de aproximação anterior. Ou seja, x do passo k vai ser encontrado como φ, que é a função de iteração, aplicada em x do passo k menos 1. Ou, analogamente, x do passo k mais 1 vai ser encontrado como φ aplicado em x do passo k. E a gente vai fazer isso várias vezes, e quando é que a gente para esse método? A gente para esse método testando cada aproximação se ela é boa o suficiente. Como é que a gente vai saber se uma aproximação ela é boa o suficiente? A gente calcula primeiro a diferença entre dois vetores consecutivos, entre duas aproximações consecutivas, coloca o módulo em todo mundo e pega o maior deles. Se a gente conseguir, se a gente descobrir que esse valor máximo, esse valor maior, no módulo da diferença entre dois vetores consecutivos for menor que uma certa tolerância, aí a gente pode parar. Se não for menor, a gente continua para o próximo passo. Eu vou mostrar o método de Gauss-Jacobi utilizando esse exemplo, que é o mesmo exemplo que a gente tem utilizado em todas essas aulas de sistemas lineares. Só que é mais interessante nos métodos iterativos a gente estudar com as equações aqui na forma de sistema linear em vez da forma matricial, mas sempre que a gente estiver trabalhando no computador, os dados vão estar em forma matricial. Então a ideia é que de cada equação a gente isola uma única variável. Então, por exemplo, na primeira equação, eu isolei a variável x1 do lado esquerdo, passei o restante para o lado direito da igualdade. Na segunda equação, isolei a variável x2, passei o restante para o lado direito da igualdade. Na terceira equação, eu isolei o x3, passei o restante para o lado direito da igualdade. Na quarta equação, eu isolei o x4, passei o restante para o lado direito da igualdade. Como a gente faz isso de isolar uma variável e passar o restante para o outro lado da igualdade, a gente tem que observar, só um detalhe, que no lado direito da igualdade, aquela variável obviamente não vai aparecer. Então, por exemplo, na primeira equação, o x1 aparece só do lado esquerdo da igualdade, não aparece do lado direito. Na segunda equação, o x2 não aparece do lado direito, aparecem só x1, x3, x4. Na terceira equação, x3 não aparece do lado direito da igualdade, aparecem só x1, x2 e x4. E na quarta equação, o x4 não vai aparecer do lado direito da igualdade, ele aparece somente do lado esquerdo da igualdade. E aí eu vou reservar aqui do lado esquerdo, porque essa vai ser a função de iteração que a gente vai utilizar. Isolei uma variável por equação, uma variável diferente por equação, passei todo o restante para o lado direito da igualdade. E como ele é um método iterativo, a gente precisa, para que ele funcione, a gente precisa ter uma tolerância. O que a gente vai utilizar essa tolerância de 0,01, que não é uma tolerância muito boa, ela é uma tolerância ainda muito grande. O ideal seria que a gente utilizasse uma tolerância menor.
mas se a gente utilizar uma tolerância menor aqui, ele vai demorar muitos passos, então eu vou utilizar essa tolerância só para mostrar para vocês como é o funcionamento do método. E a gente precisa partir de um vetor inicial. E como eu falei, o vetor inicial, que é o x do passo zero, aqui a gente vai utilizar com todos os elementos x1, x2, x3 e x4 do passo zero vão ser todos iguais a zero. E aí como é que vai funcionar o método de Gauss-Jacob? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar esse x do passo zero, que é um vetor, e jogar ele na função de iteração. O resultado vai ser o x do passo 1, ou seja, vai ser o próximo vetor de aproximação. Essa função de iteração, x do passo zero, é justamente aqui do lado esquerdo, onde eu tenho o sistema linear, eu tenho x1, x2, x3, x4 igual a alguma coisa. Esse alguma coisa é a função de iteração. Quando eu jogar os valores de x do passo zero nessa função de iteração, isso vai me dar o quê? x1, x2, x3, x4 do próximo passo. Tá? E eu vou mostrar aqui bem direitinho para vocês. Então, o que a gente vai fazer é pegar o que está depois da igualdade e colocar os valores de x1 do passo zero, x2 do passo zero, x3 do passo zero e x4 do passo zero naquelas funções, nessas funções que estão aqui do lado direito da igualdade, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte. O x1 do passo zero, a gente vai substituir onde tem o x1 lá nas equações, lá no sistema de equações, né? Onde aparece o x1, a gente vai substituir por x1 do passo zero. Onde aparece x2, a gente vai substituir por x2 do passo zero. Onde aparece x3, a gente vai substituir por x3 do passo zero. Onde aparece o x4, a gente substitui por x4 do passo zero. Observação, aquilo que eu comentei antes. Aqui, que é o x4 do passo zero, por exemplo, não vai aparecer na equação 4. Né? Afinal, o x4 não aparece na equação 4. E o mesmo aconteceu para as outras variáveis. Tá? O x3 não apareceu na equação 3, x2 não apareceu na equação 2, x1 não apareceu na equação 1. Então, a gente substitui esses valores e faz as contas. Depois que a gente faz as contas, a gente vai chegar nesse vetor que está bem aí. Então, o x do passo 1, ele tem os seguintes valores de x1, x2, x3 e x4. Então, o x1 do passo 1 é 0,2, x2 do passo 1 é 0,4615, x3 do passo 1 é menos 0,6428 e o x4 do passo 1 é 1,4. Então, eu descobri um novo vetor que vai ser uma nova aproximação para a minha solução. Será que essa aproximação é uma aproximação boa o suficiente? Para a gente fazer isso, a gente vai ter que testar com relação à tolerância. Então, a gente vai calcular a diferença entre esses dois vetores, que nesse caso aqui, o primeiro caso, como o x do passo zero é tudo zero, a diferença vai ser igual ao próprio vetor x1, tá? Mas isso só vai acontecer quando o vetor inicial é o vetor zero. Então, eu calculo a diferença entre esses dois vetores, coloco o módulo em todo mundo e calculo o maior valor em módulo. Isso é o chamado da norma infinita, tá? Norma infinita desse vetor da diferença. Calculo essa norma infinita que, nesse primeiro passo, ele deu o valor 1,4. E aí eu testo. Essa norma infinita é menor ou igual que a tolerância? 1,4 é menor ou igual que 0,01? Não é. Como não é, eu vou continuar o método. O que quer dizer continuar o método? Pegar o x do passo 1, que é esse vetor, colocar na função de iteração e descobrir o x do passo 2. Como é que a gente vai pegar esse x do passo 1 e colocar na função de iteração? O que está do lado direito da igualdade, a gente substitui o x1 pelo x1 do passo 1, a gente substitui o x2 pelo x2 do passo 1, a gente substitui o x3 pelo x3 do passo 1 e a gente substitui o x4 pelo x4 do passo 1. Faz as contas e aí a gente vai descobrir o x do passo 2, que é esse vetor que está aparecendo bem aí. Será que esse vetor x do passo 2 já é uma boa aproximação? O que é que eu tenho que fazer? Calcular a diferença entre eles dois, colocar o módulo em todos os elementos e pegar o maior deles, que aqui vai dar 0,5434. Eu testo se esse valor ele é menor ou igual que a tolerância. Não é. Então, eu tenho que continuar para o próximo passo. Agora que eu já tenho o x do passo 2, eu vou pegar esses valores de x1, x2, x3, x4 desse vetor do passo 2, colocar na função de iteração para poder descobrir o x do passo 3. Faço as contas e eu vou ter esse x do passo 3. Será que esse x do passo 3 é uma boa aproximação? Calculo a diferença entre eles dois, coloco o módulo em todo mundo e descubro o maior deles, valor máximo, que isso vai me dar a norma infinita. Essa norma infinita eu testo se é menor ou igual que a tolerância. É menor ou igual que a tolerância? Não é. Então, eu vou pegar o x do passo 3 e, a partir de x do passo 3, descobrir o x do passo 4. Calculo a diferença entre esses dois vetores, vejo
coloco o módulo em todo mundo, vejo quem é o maior deles e testo se é menor ou igual que a tolerância. Ainda não é. Então, eu vou ter que descobrir o x do passo 5, que ainda não vai ser uma boa aproximação. Eu estou passando rápido porque eu estou deixando as contas para vocês fazerem depois, tá? Descubro o x do passo 5, que ainda não é uma boa aproximação. Descubro o x do passo 6, que ainda não é uma boa aproximação. Descubro o x do passo 7, que ainda não é uma boa aproximação. E aí eu descubro o x do passo 8, que olha só, nesse x do passo 8, quando eu calculo a diferença entre o x do passo 8 e o x do passo 7, coloco o módulo em todo mundo e pego o maior valor deles, isso vai dar 0,0071. 0,0071 é menor ou igual que aquela tolerância? É sim. Então, eu posso parar. E assim termina o método. E esse método vai me dar uma sequência de aproximações, onde, se tudo der certo, essa sequência de aproximações vai me dar uma boa aproximação. Esse último vetor vai ser uma boa aproximação para a solução do sistema linear. Eu estou mostrando aqui embaixo também o vetor de, na verdade, na distância, as diferenças entre os dois vetores consecutivos. E aqui eu estou mostrando as normas entre eles, porque eu quero mostrar uma coisa. Perceba que a norma está sempre diminuindo, tá? Então, isso é algo que a gente sempre vai querer que aconteça no método de Gauss-Jacobi. A norma sempre diminuindo. Conforme a norma vai diminuindo, isso quer dizer que os vetores estão se aproximando, eles estão convergindo para um vetor, que é o vetor de solução do sistema linear, tá certo? E aí, quando é que eu paro? Quando essa norma for bem pequenininha. Quando essa norma for bem pequenininha, isso quer dizer o quê? Que essas aproximações não vão mais convergir muito, certo? Eles não vão mais variar muito. Então, eu já posso parar com aquela última aproximação sendo a minha solução. Mas será que essa aproximação, essa última aproximação que eu encontrei, para a qual ele convergiu, é realmente uma boa aproximação? É sempre interessante a gente testar. Até porque quando a gente testa, a gente verifica se o algoritmo está funcionando direitinho, tá? Se a gente fez as contas todas corretas. Então, como é que a gente faz para testar? Ora, se eu quero que A vezes X seja igual a B, eu vou pegar essa última aproximação, X do passo K, onde K foi o X do passo K foi o último passo encontrado, a aproximação do último passo encontrado. E eu vou calcular A vezes X e testar se A vezes X do passo K é próximo de B. Nesse exemplo, o X do passo 8 foi esse daqui. Então, o que é que eu tenho que fazer? Pegar a matriz A, multiplicar pelo X do passo 8 e testar se ele é aproximadamente igual ao B, que foi o B dado como entrada para o nosso método. E aí eu faço aqui as contas e a gente observa o seguinte. Se a gente pegar o A, multiplicar pelo X do passo K, a gente vê que o vetor resultado vai ter como primeiro elemento o valor 2,0237, que é aproximadamente igual a 2. O segundo elemento vai ser 5,9913, que é aproximadamente igual a 6. O terceiro elemento vai ser 9,0370, que é aproximadamente igual a 9. E o quarto elemento vai ser 6,9977, que é aproximadamente igual a 7. Então, é aproximadamente igual, mas eu mencionei, antes da gente fazer o exemplo, que aquela tolerância que a gente tinha utilizado, 0,01, não era uma boa tolerância. Se a gente tivesse utilizado uma tolerância ainda menor, essa aproximação ia ser ainda... o resultado, né, essa aproximação x do passo, não sei quantos passos ele levaria, mas aquela última aproximação seria uma aproximação de forma que A vezes esse vetor x, que foi a aproximação, ia dar muito mais perto de 2,697 do que esse vetor que está aparecendo bem aqui, tá? Então, quantos mais passos a gente faz o método, geralmente, ou a gente espera que ele vá convergindo cada vez para um vetor cada vez melhor. Como é que é o comportamento do método de Gauss-Jacobi? Digamos que eu tenha um sistema de duas equações de duas variáveis, e isso vai me dar duas retas no plano, e aí eu quero analisar mais ou menos como é o comportamento do Gauss-Jacobi. Então, a ideia é que eu parto de um ponto, 0, 0, né? Eu mencionei que o nosso vetor inicial seria o 0, 0. E aí eu vou equação a equação, passo a passo, descobrindo quem é um novo ponto. E se tudo der certo, esse ponto vai convergindo para essa interseção entre essas duas retas. Então, quando a gente descobre, tem lá aquele vetor 0, 0, ou ponto 0, 0, nesse caso que tanto faz, quando eu aplico no método e eu descubro x1, é como se a gente estivesse pegando aquele ponto e trazendo para a equação 1. E aí depois eu pego o ponto e descubro x2, eu saio da equação 1, porém eu não vou para a equação 2, eu vou para um outro ponto no plano. E aí eu pego esse outro ponto no plano e eu vou calcular o x1 e o x2, ou seja, a partir desse ponto eu vou descobrir um outro ponto. E esse outro ponto vai ser um outro ponto do plano que, olha só, se tudo der certo, e está dando certo nesse exemplo, ele está chegando mais perto da interseção entre as duas retas.
Então, eu vou pegar esse último ponto, vou jogar de novo no método e vou descobrir um novo ponto. E esse novo ponto está mais perto ainda da interseção. Vou pegar esse ponto, jogar no método, na função de iteração, e descobrir um novo ponto que está convergindo para essa interseção. Então, esse é o comportamento do método Gauss-Jacobi. Eu dou um ponto e ele vai descobrindo outros pontos, onde esses outros pontos vão convergindo para a interseção entre as duas retas, se tudo der certo. Observe, no entanto, que ele não vai saindo, pulando de equação em equação, certo? Ele vai para a equação 1, depois sai das duas equações. Depois vai para a equação 1, depois sai das duas equações. E assim por diante. Isso não é muito legal. Isso faz com que o método acabe demorando para convergir. No método que a gente vai estudar na próxima aula, que é o método Gauss-Seidel, esse problema vai ser resolvido, tá? Então, aguarda aí um pouquinho, assista o método da próxima aula depois, tá? Matematicamente, o método Gauss-Jacobi funciona da seguinte maneira. Para eu descobrir no passo K mais 1 o valor de xi, é a mesma coisa de, eu disse, né? A gente isola o xi e passa tudo na primeira equação, isola o x1, na segunda equação isola o x2 e assim por diante. Então, na iésima equação, a gente vai isolar o xi e passar todo o resto para o outro lado da igualdade. Então, o que é que vai ficar lá do outro lado da igualdade? Vai ser o b da equação i menos esse produto escalar, que é um somatório dos elementos da linha I da matriz A, multiplicados pelos valores de x do passo anterior. Então, vai ser esse somatório de j variando de 1 até n, onde o j pula o i, já que eu estou na equação i, o xi ficou do lado esquerdo da igualdade e não foi para o lado direito da igualdade. Então, nesse somatório eu tenho que pular. J não pode ser igual a i, então j tem que ser diferente de i. Então, vai ser o somatório do j variando de 1 até n, exceto quando j é igual a i, de a índice ij vezes xj do passo k. Isso tudo, o b índice i menos esse somatório inteiro, dividido pelo elemento que está na diagonal principal. O elemento da diagonal principal, a índice ii, era aquele que está multiplicando o xi. Então, quando ele passa para o outro lado da igualdade, ele passa dividindo. Tá? Então, essa é a fórmula para a gente descobrir o xi do passo k mais 1, utilizando os valores de xj do passo k. Matematicamente, a gente pode continuar trabalhando nessa equação só para a gente poder montar isso de maneira matricial, que é o que eu vou mostrar daqui para frente, tá? Então, esse denominador, a índice II, a gente pode separar ele, fazer a distributiva. Então, tem o B índice I dividido por A índice I menos esse somatório que está aparecendo bem aí. Então, somatório J variando de 1 até N com J diferente de I, de A índice IJ dividido pelo A índice II vezes XJ do passo K. E esse menos eu posso jogar também para dentro do somatório. Então, a gente vai ter que o x índice i do passo k mais 1 vai ser igual a b índice i dividido por a índice ii, somado com, abre parênteses, somatório, j variando de 1 até n com j diferente de i, de menos a índice ij dividido por a índice ii, vezes xj do passo k, fecha parênteses, tá? Por que eu fiz isso aqui? Porque aí eu consegui separar o b e os a's do x, tá? Então, são coeficientes do x que vão ser úteis para a gente montar o método de Gauss-Jacobi em forma matricial, que é interessante para a gente implementar. Então, a gente pode implementar do jeito que está aparecendo aqui, agora, ou a gente pode implementar de forma matricial, que é como eu vou mostrar daqui a pouco, tá? O início do método, para o início do método funcionar, a gente precisa saber quem é essa matriz A e quem é esse vetor B, onde A é essa matriz dos coeficientes e B é esse vetor de termos independentes. Perceba que essa matriz a gente consegue separar a diagonal dela. Então, se eu pegar essa matriz A e construir a partir dela uma matriz D, que é a matriz diagonal, composta dos elementos que estão na diagonal principal, o que vai sobrar vai ser a matriz C, que é formada pelos elementos da matriz A que não estão na diagonal principal, certo? E o restante eu boto zero nas duas matrizes. Então, a matriz A ela é igual à soma de D mais C, ou seja, a gente pode substituir, naquele sistema linear, A vezes x igual a B, a gente pode substituir o A por D mais C, já que o A era a soma dos dois. Então, a gente vai ter esse sistema, D mais C, tudo isso vezes x tem que ser igual a B. A gente pode fazer a distributiva, então D vezes x mais C vezes x igual a B, e eu posso passar o C vezes x para o outro lado da igualdade. Então, tenho D vezes x igual a menos C vezes x mais B. Lembra que quando eu estava mostrando antes, que tinha aquele somatório e tal, lá estava B menos o somatório, né? Então, uma outra forma da gente chegar a isso aqui é dx pode ser igual a B menos C vezes x, tá? Tanto faz. Dx é igual a menos Cx mais B, ou dx igual a B menos Cx, tanto faz.
E aí, D é uma matriz, e aí, para eu passar essa matriz para o outro lado da igualdade, eu tenho que calcular a inversa dela. Então, o x vai ser igual a menos DA menos 1 vezes C vezes x, mais DA menos 1 vezes B. Isso aqui vai ser útil para a gente montar a função de iteração matricial, tá? É esse o objetivo que a gente quer. Então, eu isolei do lado esquerdo só o vetor x, e do lado direito tem alguma coisa que é uma função do vetor x, certo? D a menos 1 é fácil de a gente calcular, a inversa de D é fácil de calcular, porque D é uma matriz inversa. Desculpa, D é uma matriz diagonal. Então, como D é uma matriz diagonal, para a gente calcular a inversa de uma matriz diagonal, a inversa também vai ser uma matriz diagonal. E os elementos dessas diagonais são os elementos da diagonal da matriz original D invertidos, ou seja, um dividido por aquele elemento. Então, é muito fácil a gente descobrir a inversa de uma matriz diagonal. E aquela primeira parte, menos D a menos 1 vezes C, a gente pode pré-calcular. E D a menos 1 vezes B, a gente também pode pré-calcular. Então, o que a gente pode fazer é o seguinte, dadas as matrizes A e B, a gente pré-calcula essa matriz que está aqui do lado esquerdo, que é menos D a menos 1 vezes C, e pré-calcula esse vetor que está aqui do lado direito, que é D a menos 1 vezes B, que são essas fórmulas que estão aí, ou seja, a gente pega esses elementos e divide pelo elemento da diagonal principal. Seria assim. Então, a gente pode pré-calcular e armazenar essas duas matrizes e usar essas duas matrizes para, quando chegar a um certo vetor xk, a gente fazer aquela multiplicação. Matriz vezes xk somado com esse vetor que a gente pré-calculou. Né? Então, a gente pré-calcula a matriz, pré-calcula o vetor, chegou um vetor x, a gente faz essa matriz vezes o vetor, mais o vetor que a gente pré-calculou. Quando chegar um vetor x, a gente faz, de novo, matriz que a gente pré-calculou vezes esse vetor que acabou de chegar, somado com esse vetor que a gente pré-calculou antes, tá? Então, isso é interessante para a gente, quando a gente tem um contador que ele é rápido em fazer contas matriciais, certo? Então, a gente pode utilizar isso de forma matricial. Então, de certa maneira, essa é a função matricial de iteração, tá? Φ de x vai ser calculado como menos D a menos 1 vezes C vezes x, o vetor x, somado com D a menos 1 vezes B, onde essa matriz menos D a menos 1 vezes C e esse vetor D a menos 1 vezes B a gente pode pré-calcular. Em vez de ficar sempre calculando a cada passo, a gente pré-calcula, certo? E armazena em uma matriz especial e um vetor especial. Condição de convergência. O método de Gauss-Jacobi nem sempre converge, tá? A gente gostaria que ele convergisse sempre, mas nem sempre ele converge. Existe esse critério, que é o chamado de critério das linhas, que ele diz o seguinte: se o critério for satisfeito, o método vai convergir. Mas se o critério não for satisfeito, eu não sei. Pode ser que ele convirja, pode ser que ele não convirja, pode ser que ele divirja, tá? E o que é interessante é que é o seguinte: se o critério das linhas for satisfeito, não importa qual seja o vetor inicial x do passo zero, o método sempre vai convergir. Pode ser que ele convirja em poucos passos, pode ser que ele convirja em muitos passos, mas ele sempre vai convergir. Tá? Então, por isso que eu disse, lá no início, quando eu estava falando do método, eu disse, o x do passo zero a gente vai considerar como se fosse todo mundo zero. Na verdade, se o critério das linhas for satisfeito, podia ser qualquer valor lá. Tá? A gente pegou zero, mas podia ser qualquer valor, desde que o critério das linhas seja satisfeito. Tá? E o que é esse critério das linhas? Como é que a gente faz para calcular o critério das linhas? Bom, a gente vai pegar aquela matriz, que é a matriz dada, matriz original, matriz A. A gente vai colocar todo mundo em módulo, certo? Vai tirar o sinal de todo mundo. A gente vai separar os elementos da diagonal principal e comparar os elementos da diagonal principal com a soma dos outros elementos da própria linha. Então, na primeira linha, o elemento da diagonal aqui principal, o elemento da diagonal principal é 10. E aí eu vou somar os outros elementos da primeira linha. 2 mais 1 mais 5. Na segunda linha eu vou separar o 13, que é o elemento da diagonal principal, e somar os outros elementos. 3 mais 5 mais 2. Na terceira linha eu vou separar o elemento da diagonal principal, que é o 14, e aí eu vou somar os outros. 8 mais 2 mais 3. Na quarta linha eu vou separar o elemento da diagonal principal, que é 5, e vou somar os outros. 1 mais 1 mais 1. Só lembrando que essa matriz está toda em módulo, tá? A gente vai ignorar o sinal. E aí a gente vai comparar justamente esse elemento da diagonal principal com a soma, o resultado da soma dos outros elementos. Então perceba aqui que o 10, na primeira linha, o 10 é maior do que o 8, na segunda linha o 13 é maior que 10, na terceira linha 14 é maior que 13 e na quarta linha 5 é maior que 3. Então, em todas as linhas, o elemento da diagonal principal é maior do que a soma de todos os outros elementos.
Se isso acontecer para todas as linhas, então o critério das linhas está satisfeito, ou seja, o método vai convergir. Se isso não valer para alguma das linhas, pode ser que o método convirja, pode ser que o método divirja, tá? Então, matematicamente, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode fazer esse cálculo, para cada linha i, a gente calcula esse alfa índice i, que esse alfa índice i vai ser o somatório do j variando de 1 até n, com o j diferente de i, do módulo de A índice IJ, ou seja, eu estou somando o módulo dos outros elementos, os elementos que não estão na diagonal principal, e divido pelo módulo do elemento que está na diagonal principal. Então, divido por módulo de A índice II. Se, para toda a linha I, esse alfa índice I for menor do que 1, então, legal, o método converge. Se, para alguma linha I, alfa índice I for maior ou igual que 1, então eu não sei dizer, não dá para determinar. Pode ser que o método convirja, pode ser que o método divirja, tá certo? Observação. É possível, sim, fazer troca de linhas e troca de colunas para satisfazer o critério das linhas, por exemplo. Eu tenho lá uma matriz que não satisfaz, mas eu fico mexendo nas linhas, fico mexendo nas colunas para fazer com que ela satisfaça o critério das linhas. É possível fazer isso. Lembrando que, sempre que eu fizer a troca de linhas na matriz A, tenho que fazer troca de linhas no vetor B. Se eu fizer a troca de colunas na matriz A, isso vai me dar uma troca de linhas no vetor X, certo? Então, se a gente faz uma troca de colunas na matriz A, quando chegar lá no final do método, a gente tem que desfazer essa troca de colunas que a gente fez, só que tem que desfazer no vetor x do passo k, que foi o último vetor encontrado. Vantagens do método Gauss-Jacobi. Não modifica a matriz de coeficientes. Isso é muito interessante. Por quê? Os métodos diretos modificam a matriz de coeficientes, os métodos iterativos não modificam as matrizes dos coeficientes. Por que isso é interessante? Porque em muitos casos, as matrizes que chegam são esparsas. O que isso quer dizer? Que elas têm muitos zeros. E zero, a gente sempre vai pegar o elemento da matriz e multiplicar por alguém. Então, 0 vezes alguma coisa vai ser zero. Tá? Então, quando eu tenho matrizes esparsas, eu tenho contas muito rápidas, muito eficientes. E aí o método se torna mais rápido. Tá? Então, quando a gente utiliza métodos diretos que modificam a matriz A, pode ser que eles insiram valores diferentes de zero em valores que anteriormente eram zero. Então, isso vai fazer com que os cálculos acabem sendo um pouquinho mais lentos. Tá? Então, o método de Gauss-Jacobi é interessante por conta disso. Normalmente, quando ele converge muito rapidamente. Desvantagem pode ser que ele nem sempre convirja, pode ser que ele divirja. E aí isso não é interessante, tá? Com isso, a gente encerra a aula de hoje, onde eu expliquei o funcionamento do método, mostrei mais ou menos como é o comportamento gráfico dele, falei sobre a condição de convergência, que é o critério das linhas. Na próxima aula, a gente vai ver o método de Gauss-Seidel e depois a gente vai falar sobre o inverso de matriz. Obrigado por assistir, até a próxima. Valeu!